A profissão do bombeiro, ele ainda habita o imaginário infantil, né? Eu acho que tem a ver com exatamente a questão do heroísmo, a questão de superar dificuldades, os equipamentos, os veículos. E eu cresci passeando na cidade de Rio do Sul nos domingos à tarde, passando obrigatoriamente pela frente do quartel de bombeiros. Sempre me admirou muito. Na década de 70 existia um seriado de TV chamado Emergência, que contava a história de dois paramédicos. E isso tudo foi motivando desde criança. Os meus desenhos, meus trabalhos escolares, era tudo em cima disso. 2008 é um divisor de águas importante. Naquele sábado, dia 22 de novembro, a chuva se tornou um pouquinho mais severa. E era exatamente o meio-dia, recebi uma ligação do meu comandante, pedindo para que eu fosse até o quartel e entendesse o que estava acontecendo. Eu tinha um casamento para ir no final daquele dia, falei com a minha esposa, disse, olha, te arruma que eu acredito que às 5 horas da tarde eu estarei de volta. E nós acabamos nos reencontrando 4 dias depois. Para nós termos ideia, choveram quase 500 milímetros. E praticamente a metade disso foi exatamente do meio-dia às 4 da tarde do dia de sábado. Ele foi uma coisa nunca experimentada por nós antes. Blumenau tem um histórico, não só Blumenau como Vale, tem um histórico de enchente. A gente já teve algumas experiências importantes com enxurradas, com deslizamentos, mas não na magnitude que aquilo foi. Não na quantidade que aquilo foi. O momento agudo do desastre de 2008, ele foi no sábado à tarde. Dali para frente ele começou a eclodir. No domingo ele foi bem severo e no domingo à tarde chega a primeira aeronave. Só que nós já tínhamos muitos registros de pedido de socorro da região do Morro do Baú. Porque Blumenau tem muitos moradores, tem muitos parentes na região do Morro do Baú. Então, na segunda-feira pela manhã, bem cedo, eu recebi a orientação do meu comandante de guarnecer essa aeronave, ir até o Morro do Baú, entender o que estava acontecendo, voltar e montar uma equipe para começar as intervenções de salvamento daquela comunidade. A gente entra pelo Morro do Baú exatamente em um dos pontos mais graves, onde os deslizamentos haviam sido mais severos, em maior quantidade, com maior energia. Nós já encontramos um grupo de pessoas num campinho de futebol, sinalizando e pedindo socorro. A aeronave fez o sobrevoo e o piloto disse, vamos descer para entender o que está acontecendo. E dali para frente foi uma onda de eventos. Já existiam 12 pessoas severamente feridas, umas 150 pessoas mais ou menos abrigadas embaixo de um galpão de madeira. Começamos a embarcar uma pessoa ferida e mais uma mulher acompanhada de crianças. E assim nós fomos triando e a aeronave foi saindo, fazendo a remoção. Nesse momento, 1 hora e pouquinho que nós estávamos lá, o tempo fecha novamente, começa a chover muito. Eu sabia que com a chuva, naquele momento, a aeronave não voltava mais. Foi quando eu fui abordado pelo morador, que pedia se eu podia fazer a gentileza de conversar com uma senhora, que ela se encontrava sentada na garagem de uma casa, no lado oposto da onde nós estávamos, abraçada ao cadáver dos 2 filhos. E mesmo de longe, eu percebi que ela estava emocionalmente muito abalada e pedi se eu não ia conversar com ela. Um pouquinho antes de eu ir conversar com ela, ele pergunta para mim assim, bombeiro, tu não tens medo de estar aqui? Eu digo, não tenho medo de estar aqui. Nós chegamos aqui, nós vamos ver o que está acontecendo, não se preocupe, nós vamos dar o melhor atendimento possível. Mas por que tu me perguntas isso? Aí ele me aponta mais para frente e diz, está vendo aquilo ali? Aí eu olhei, como eu não conhecia, como eu não tinha uma memória daquele local perfeitamente, eu só vi um grande morro na frente. E eu dizia, o que você quer me mostrar? O morro? Ele disse, aquele morro ali não existe. Eu disse, como assim? Ele disse, aquilo ali, bombeiro, se formou durante a noite. Aquilo é um grande dique de entulho. Atrás tem um rio. E nós estamos com muito medo que isso vá se romper. Então, na hora realmente é que você consegue entender a magnitude do evento. Aí eu percebi por que as pessoas estavam todas acampadas no morro. Foi quando, devido à chuva, houve então a ruptura daquilo tudo e voltou a cair em cima de nós todos que estávamos lá. Na minha frente ainda caiu uma criança, a mãe gritando, peguei ela pelo braço, levei ela comigo e nós saímos todos, umas 150 pessoas mais ou menos, correndo e subindo a encosta para se proteger. E o medo era tão grande, o pavor era tão grande, que eu tive a certeza que eu ia morrer naquele local. Eu e mais aquelas pessoas todas que estavam ali. Porque os locais se desfaziam. O vale se desmontava para dentro, se diluía. E o local onde nós estávamos estava permanecendo, estava sendo poupado. Mas até quando ninguém sabia. Então o que eu fiz naquele momento? Eu peguei uma embalagem de luva descartável, que é de papel, peguei a caneta e escrevi um bilhete de despedida para minha família, para minha esposa e para meu filho, guardei no meu equipamento, que eu sabia que se me encontrasse, saberia que eu estava pensando neles naquele momento.
Desculpa, até hoje é pesado isso. Na hora, eu só pensei em deixar para minha esposa e meu filho uma mensagem para eles serem felizes. Eu lembro bem que eu só escrevi: sejam felizes. Foi a única coisa que eu consegui, que eu tive tempo e possibilidade de escrever. E os minutos que se seguiram foi exatamente conseguir sobreviver a uma sensação do tipo: a minha posição me permitia embarcar assim na primeira aeronave que chegasse. Tecnicamente, institucionalmente, a minha posição me permitia, sem problema algum, a primeira aeronave que voltasse naquela cena, eu embarcar e ir embora. Mas eticamente eu não tive coragem. Eu sabia que eu precisava estar ali. Por isso que quando me chamaram, uns 40 minutos depois de algumas viagens que a aeronave fez, e que disseram: não, tu vais ter que embarcar, porque vai ser tua responsabilidade de voltar e convencer que o resgate aéreo precisa continuar, foi muito doloroso. Foi muito doloroso. Quando a aeronave saiu, que ela faz uma rotação, que eu fico de lado para as pessoas, e as pessoas não me viam, as pessoas que estavam no morro não me viam, mas eu as via, e eu tenho certeza, e eu tinha a sensação que todas me olhavam e pensavam: ele está nos abandonando. Voltei para Blumenau, falei com os comandantes e coordenadores do serviço de salvamento que estava instituído naquele dia. Eu tinha que explicar o que estava acontecendo. Eu lembro bem que eu fiz um comentário aos coordenadores, aos comandantes. Eu disse: senhores, é como se nós estivéssemos vendo um filme da erupção de um vulcão. Aquela lava toda se dirigindo em direção aos vales, é assim: substituam a lava pela lama. É uma coisa nunca vista antes, nós nunca passamos por isso antes. Ou as pessoas saem de lá, ou todas morrerão soterradas. Todas as aeronaves foram direcionadas naquele dia, 7 aeronaves trabalharam, por isso que eu fiquei até as 9 da noite, até vir a última aeronave, e eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que estavam lá comigo no morro, todas elas tinham sido retiradas. As pessoas chegavam seminuas, chegavam crianças embrulhadas em toalhas de banho, senhoras embrulhadas em toalhas de mesa, todo mundo lavado de lama. Eu lembro de uma cena de uma mãe com 2 crianças pelo braço, um neném no colo, e trazendo uma sacolinha, um pacote de macarrão. Eu lembro bem porque assim era somente o que a pessoa tinha. Era aquela senhora que lhe restou os filhos e uma possibilidade de refeição para sua família. Após as coisas acontecerem, os dias que se passaram, eu me perguntava como é que eu sobreviveria, como é que eu continuaria trabalhando, continuaria vivendo a minha vida se algo tivesse dado errado. Se pessoas tivessem sido deixadas para trás, tivessem vindo a morrer, se eu não tivesse conseguido convencer, se as aeronaves não tivessem vindo, eu não sei como é que alguém sobreviveria a isso. É uma palavra tua, é uma escolha tua, uma indicação tua, tu pode fazer diferença para a história, não de uma pessoa. Naquele caso lá, eram dezenas de pessoas. E você chega ali representando institucionalmente um serviço, acabando, você materializa uma expectativa, uma esperança dessas pessoas. Então, hoje, quem trabalha com emergência, com prevenção e com ação de desastre, ele tem que todo dia se superar. E eu tenho certeza que hoje eu consigo fazer esse trabalho. Tanto é que hoje eu me encontro na função de secretário de Defesa Civil da cidade de Blumenau, e todos os desafios diários eu venço exatamente porque eu passei por essa situação. Quando eu me pergunto às vezes o que eu estou fazendo aqui, pela quantidade de dificuldades diárias que tem, aí eu me lembro de todas essas cenas, e eu tenho certeza que eu não desejo para ninguém nunca mais passe o que nós passamos naquela manhã no Morro do Baú. Por isso eu tenho me dedicado tanto a trabalhar na prevenção de desastres e na possibilidade de uma qualidade de vida melhor para as pessoas que moram no vale. Dizem os cientistas que prever os desastres seria uma loucura você tentar cronologicamente dizer quando eles irão acontecer. Agora eles afirmam categoricamente de que eles serão cada vez mais intensos, com mais poder destrutivo, com menos intervalo entre um e outro. Nós precisamos de uma mudança de cultura, uma mudança comportamental, uma atitude ambiental, mais do que uma consciência.
E a nossa mudança como sociedade vai trazer obrigatoriamente uma mudança do gestor. Não é nem uma questão política, não é nem uma questão partidária, do tipo de beneficiar uma classe ou beneficiar outra. Nós não estamos 2 anos afastados do último desastre. Nós podemos estar 2 anos mais próximos do seguinte.